Opa, e aí, tudo bom? Você está no Inconstante. Prazer, pode me chamar de Dom. Como já deve ter ficado claro pelos meus outros vídeos, eu estou curtindo muito o RPG do Cellbit. A segunda temporada acabou, e se você gostou tanto quanto eu, você também está ansioso para saber o que vem a seguir na história. Eu estive pensando em algumas possibilidades sobre o que o futuro da série dos personagens nos reservam e vim trocar essa ideia com vocês sobre elas. Vamos lá! Na primeira temporada, o Luiz jogava com um Alex, mas ele morreu no terceiro episódio. Na segunda, ele criou um novo personagem, o Christopher, porém, ele morreu também, e também foi no episódio 3. Cara, o Joey fica mencionando a superstição de que o número 4 é ruim, mas caralho, todos os sinais estão aí, o problema tá no 3, que o próximo personagem do L Joga passe do terceiro episódio. Amém? Outro jogador cujo personagem morreu e vai retornar com um novo é o Hakim. Então, vamos ter dois novos integrantes na equipe E, mas não significa que os antigos serão esquecidos. O passado do César ainda não foi explorado. Que eu me lembre, não foi revelado exatamente como foi a morte da mãe dele, nem como ele entrou na ordem. Eu acredito que essas histórias vão vir à tona em algum momento, e devido a isso, a gente pode descobrir algumas coisas sobre o Chris também. E, para quem não lembra, o Christopher era amigo do pai do Thiago. No episódio 15, nós ficamos sabendo de uma curiosidade bem interessante, que o Arnaldo foi o professor da equipe Kelvin. A gente não sabe exatamente como o pai do Thiago morreu. Aparentemente tem uma história aí. Então, eu acho que ainda existem coisas a serem exploradas sobre o legado da família Fritz. A Liz é a personagem que teve o final mais drástico na segunda temporada. Eu tô mais ansioso para ver o futuro dela do que de qualquer um. O Selbit falou na live extra que saiu depois do último episódio que o segredo na floresta, apesar de ter durado 16 semanas, se passou apenas uma dentro da história. Ou seja, a gente acompanhou ela de abril até julho, mas na visão dos personagens, ela começou e acabou em abril mesmo. Ele também disse que a passagem de tempo até o começo da terceira temporada vai acontecer seguindo o tempo real. Por exemplo, a gente está em setembro. Se o Segredo na Floresta acabou em abril e a próxima temporada começasse agora, teriam se passado 5 meses. Apesar disso, eu acho que a introdução do primeiro episódio vai ser uma continuação direta do episódio final da segunda temporada. A gente vai ver o que vai rolar naquela reunião após a chegada da Agatha, e depois vai ter um salto temporal para agora. A Agatha estava com um livro preto nas mãos. Esse livro provavelmente é o mesmo que estava no bunker secreto da escola Nostradamus de ensino médio. Eu lembro que o Thiago tentou pegar esse livro, mas como ele desmaiou no final da batalha, ele não pode ter levado. Que eu me lembre, a Liz não pegou também. Existem então duas possibilidades. A equipe de acobertamento que a Ordem enviou depois pegou o livro e quando eles se associaram com a Agatha, eles deram para ela. Ou a Agatha entrou na escola depois que a Liz e o Thiago saíram e antes da equipe chegar, e pegou o livro. Essa segunda hipótese eu acho mais provável. Seria meio estranho se a Ordem adquirisse um item tão poderoso e importante quanto esse e entregasse para uma adolescente psicopata. Agora, se a Agatha pegou o livro e foi atrás da Ordem depois para propor uma aliança, isso faz mais sentido. De qualquer forma, as duas possibilidades levam à mesma conclusão. Agatha e a Ordo Veritatis estão trabalhando juntos, e a Liz com certeza não vai gostar disso. Quando ela voltou de Carpazinha, estava completamente hostil com o Sr. Veríssimo. É injusto ela descontar nele, mas dá pra entender a frustração que ela estava sentindo. O deus da morte arrancou anos de sua vida, e o melhor amigo dela tinha acabado de morrer. Isso tudo na mesma missão. Inclusive, ela é a única pessoa ainda viva da equipe original. Uma das primeiras coisas que ela falou foi que não queria mais que o Veríssimo entrasse em contato com ela. Depois, ela disse que se ele quisesse a ajuda dela, teria que descobrir do que se tratavam os símbolos do papel que ela encontrou em Santo Berço. Reunindo todas essas informações, eu acredito que o que vai rolar é o seguinte. Por ter tanta coisa na cabeça de uma vez, Alice vai sair da ordem em um primeiro momento. Ela passou anos presa, sem interagir com ninguém. Na visão dela, faz anos que ela foi parte da equipe E, que foi amiga daquelas pessoas. Ela não os enxerga exatamente da mesma maneira. A gente está vendo que existe uma conexão entre o caso dos professores da escola e dos cientistas de Santo Berço, e esse é apenas o começo. Teremos mais projetos exoterroristas vindo por aí. Considerando que a Agatha tem o livro do diretor Álvaro, eu acho que lá pode haver alguma informação que ajude a descobrir o próximo passo dos inimigos. Depois de meses,
Alguma atividade paranormal vai se manifestar, e ao analisar as evidências contidas nela, eles vão concluir que ela está relacionada com os dois casos anteriores, e é aí que Alice volta. Ela vai estar completamente sangue nos olhos, obcecada em destruir os exoterroristas, e acredito que com receio de se relacionar com as pessoas novamente. Um dos motivos da Elizabeth ter entrado na ordem foi para tentar descobrir mais sobre a morte de sua mãe, pois Lucille Weber morreu em um acidente de carro, mesmo sendo uma ótima motorista. A polícia não permitiu que Alice visse seu corpo. A junção de fatores estranhos no caso fez Elizabeth acreditar que podia haver algo de paranormal envolvido, e eu acho que ela está certa. Indo além, eu acho que a mãe dela pode estar viva. Assim como os agentes da ordem levam vidas duplas, uma vida comum e uma vida enfrentando o paranormal, os exoterroristas também. Os professores do caso da escola Nostradamus, os assombrados em Carpazinha. É possível então que os exoterroristas tenham agentes dentro da polícia. A mãe da Liz teria sido sequestrada pelos exoterroristas por algum motivo ainda desconhecido, e os policiais teriam enterrado um caixão vazio e arquivado o caso para encobrir tudo. Bom, isso sou eu indo pela possibilidade boa. Afinal, por mais que a mãe da Alice tenha passado por muita coisa, ela ainda estar viva significa que a Alice pode salvá-la e recuperar parte da esperança que perdeu. Mas eu acredito que existe uma versão ruim desse fato. Se a mãe dela estiver viva mesmo, por que tudo dá a entender que ela morreu? Ela teria forjado a própria morte? Com que intuito? Será que Lucille Weber é uma exoterrorista? A tal morte, a interferência policial, tudo teria sido planejado. Ela então estaria envolvida com algum dos próximos projetos exoterroristas que a gente está para ver no futuro. Imagina um confronto entre mãe e filha, ainda mais considerando que as duas estão com a mesma idade agora. Uma outra hipótese, apesar que eu acho menos provável, é que ela realmente tenha morrido, e a Ordem estaria envolvida nisso. A gente já viu que civis que se envolvem com o paranormal não costumam terminar bem. Se ela foi encurralada por exoterroristas ou por alguma criatura paranormal, ela pode ter morrido em meio a essa batalha. Os policiais seriam pessoas comuns que arquivaram o caso por não entenderem do que se tratava. Ou eram membros da equipe de acobertamento da Ordem que tentaram trazer explicações plausíveis para o mundo normal. Isso seria curioso, pois ali já se revoltou várias vezes com a Ordem pelas perdas que ela sofreu na luta contra o paranormal. Ela entrou na Ordem para descobrir o motivo da morte da sua mãe, e no final, descobriria que a própria Ordem estaria ligada com isso. Tudo o que eu sei é que essa história da mãe não veio à tona como ela esperava em O Segredo na Floresta, mas pode vir ainda em algum momento. Uau, esse papo sobre a Liz durou. Demorei para planejar e escrever. Mas é natural. Eu tinha bastante coisa para falar. Ela se tornou minha personagem preferida na segunda temporada. E o Thiago era meu preferido na primeira. Uma coisa que eu reparei e achei curiosa na trajetória dos dois em O Segredo na Floresta é que foi parecida com a do Homem de Ferro e do Capitão América em Vingadores Ultimato. Pra pensar. Os dois estavam lá desde o começo, um deles se sacrificou para derrotar o grande vilão e o outro terminou envelhecido. Ainda dentro desse paralelo com a Marvel ferrada, vamos falar do nosso Homem-Aranha, Joey Joki. Eu sei que o Luba curte muito o Homem-Aranha, ele até fez menção a isso no RPG através do personagem. Não sei se foi proposital, mas o Joey é um ginasta e usa vermelho. Vai que a ideia foi realmente fazer uma referência à forma de luta e ao visual do Homem-Aranha. Além do Peter Parker, ele tem uma parada meio Harry Osborn, por sofrer com a cobrança do pai pela distância da mãe. Assim como o Homem-Aranha se inspira nos passos do Homem de Ferro e do Capitão América, o Joey se inspirava muito no Thiago e na Liz. Mas o Thiago morreu, e eu acredito que a Liz vai se afastar. Acho que ele vai tentar se aproximar dela e tentar trazê-la de volta para a Ordem, mas como eu disse antes, não acho que vai ser tão fácil, nem que vai ser por causa dele que ela vai voltar. Mesmo quando ela retornar, eles vão ter uma relação meio conturbada. A gente vai ver o Joey sem um tutor, começando a seguir mais um caminho próprio. Eu acho que ele tem falas e atitudes um pouco contraditórias que parecem visar proteger a Liz, provavelmente por falta de coragem de contrariá-la. Mas, na terceira temporada, as coisas podem mudar. Não que ele vai perder o respeito e o carinho por ela, mas é possível que em algum momento ele vá contra alguma decisão dela e a desafie. Hora de falar do Arthur. Apesar de todas as perdas que ele sofreu, ele é o cara mais bem-humorado do grupo.
Acho que ele vai se reerguer bem. No começo da história, ele já havia sofrido a perda da mãe e do irmão, mas pôde se apoiar no pai e na gangue. Durante a campanha, perdeu seu pai e sua gangue, mas se apoiou nos amigos e na Ivete. Vamos acompanhar a vida nova dele em São Paulo, junto com ela agora. Tem um cara no YouTube que fez música sobre alguns personagens do RPG. Ele fez uma sobre o Arthur e ele conseguiu tocar usando apenas um braço. Se pá, é algo que a gente vai ver o Arthur fazendo, quem sabe até descobrindo outro talento e se adaptando a essa nova realidade que ele vai estar vivendo. Fiquei pensando, vai que a Ivete cria um bar novo ou outro negócio em São Paulo. O Axilárida, o Sovaco Molhado, quem sabe. Falei de uns assuntos mais descontraídos, mas vamos para um tópico mais sério. Não que eu tenha muita base para defender isso, mas acho bem possível da Ivete morrer. Tipo, acho coerente ela ter ido com o Arthur para São Paulo. Eles só tinham um ou outro. Mas em termos de história, acho que o Selbit fez ela ir junto porque existe algo que ela pode fazer ou que pode acontecer com ela. A gente já viu muitas mortes acontecendo anteriormente e elas terem um reflexo depois. Se a Ivete morre, isso abalaria o Arthur e traria alguma consequência para a trajetória dele. Outra coisa, no episódio 6 de O Segredo na Floresta ocorre a luta contra o Carniçal. Foi nesse dia que o Arthur se tornou o último Galdério Abutre. Mas existe outro acontecimento importante que é menos lembrado pelo pessoal. Nesse episódio, assim que o Carniçal sai da porta e derruba a estante, apenas dois assombrados ainda estavam vivos. Um deles tenta atacar a criatura e logo em seguida o Brulho mata ele com um tiro na testa. O outro cara que estava do lado dele foge desesperado. Ou seja, um deles ainda está vivo. Por mais que seja ínfima, existe a chance dele voltar para a história. O Arthur tem um possível rival por aí. O último assombrado. E chegamos ao fim. Caso tenha gostado, deixa um like aí e se inscreve. Fiquem à vontade para comentar o que vocês acharam dessas teorias. Se acham que elas podem rolar ou nem. Se tem alguma ideia diferente. Compartilha com seus amigos que também curtem a Ordem Paranormal e o Segredo na Floresta. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um beijo e até mais.